Parceiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Academicast. Cara, eu não tenho palavras para descrever o convidado de hoje, não tenho palavras. Mas antes disso, eu gostaria de dar um recado para todos vocês. Aquela famosa, como chama? Jabá. Não, que jabá, rapaz, respeita a minha história. O padre ele dá antes do início da missa, ele fala toda a lista da sacristia, né? Uhum. Então esse é o objetivo. O Boa. bom é que ninguém tá te vendo, só tá ouvindo a Tá voz. ouvindo a E já voz. devem estar conhecendo a semente do avivamento, que é a Amém. Voz podcast. benta, voz A benta. voz benta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Academicast. Estamos eu e o Leandro aqui e o conversa de Mais hoje uma será vez para lá de reunidos. especial. Afinal de contas, a gente tem um convidado que vocês já estão ouvindo a voz aí, mas é um cara pra lá, ao concurso, né, Leandro? Cada vez mais especial, né? Então, eu acho que a gente vai evoluindo e trazendo seres mais evoluídos. Não que os anteriores não sejam, mas Boa. com pegadas diferentes, né? E hoje uma pegada pesada, né? Sem mais delongas, apresento a vocês Paulão, nosso irmão. Que honra. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Leandrão. Bem-vindo, Obrigado, Paulão. obrigado aí vocês. Que honra. Paulão, Verdade. apresente-se pra galera. Quem que é o Paulão? Paulão. Pô, E por que, Paulão? Por quê? Por que Paulão? Eu não vou nem levantar, né? Meu nome é Paulo Maurício, né? Eu sou de Santos. Eu sou fisioterapeuta. Tenho 48 anos, né? Tô chegando nos 50 aí, 49 aí em setembro. E sou fisioterapeuta, trabalho com terapia manual, quiropraxia, controle da dor, hipnose não verbal. Estamos no meio, né? A gente trabalhando aí onde a cura, eu acho que é nosso objetivo. Não vendo a cura, mas a gente vende aí o trabalho humanizado, né? A maneira que a gente trata as pessoas de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais direta, né? Sem delongas, né? Então a gente vai direto não somente na dor, né? A gente vai ao redor dela para a gente poder localizar aí da onde vem esse desconforto, né? Então a gente sabe que de dor física e dor emocional a gente tá linkado em tudo isso, né? Então a gente sempre tenta separar para a gente poder chegar num denominador comum. Então essa é a minha vida hoje, né? Show de bola. Paulão, Bom. se você me permite, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você chegou nisso, cara? Me fala um pouco do Cara, Paulão. Vamos lá. Como é que eu cheguei nisso? Boa pergunta, cara. Eu tenho 16 anos aí de formado, né? E nesse meio tempo, me convidaram para atuar na área do cais. Então, em Santos, lá a gente tem o maior porto da América Latina, né? Que é o Porto de Santos, e me convidaram para trabalhar em duas empresas lá, a Ultracargo e a ADM do Brasil. Um lado eu era operador de plataforma, que lá é um armazém de líquidos, né? E do outro lado, na ADM do Brasil, é um armazém de granel, né? Então lá a gente trabalhava com soja, com milho, com farelo, né? Então eu trabalhava com tudo isso. Então eu saí de uma empresa e fui para outra. Fiquei 8 anos numa e 8 anos na outra. E como são empresas enormes, não sempre tem uma renovação. E dessa renovação eu sou um número dentro de uma empresa gigante dessa aí, então foi um monte de número embora. E aí o que aconteceu? Eu falei, caramba, não quero mais voltar para cá. Não quero mais voltar, eu queria poder fazer alguma coisa diferente, eu queria voltar para minha área. Eu não tinha atuado ainda. Caramba. E Deus me cutucou, falou assim, ó, tem um monte de gente para tu cuidar. Então vai lá, dá uma olhadinha lá. Eu falei, pô, olha, por onde que eu começo? Eu fui para dentro de um box de CrossFit, fazer CrossFit. Eu olho pro lado, eu vejo um monte de gente quebrada. Caramba, fazia um exercício, fazia lá 1 hora de exercício destruída de um lado, outro suado, outro com o ombro machucado, não consigo. Amanhã eu não venho porque eu machuquei a panturrilha, amanhã eu não venho porque eu machuquei o quadril. Eu falei, é aqui. Deus estava falando de um chamado, então o chamado é aqui. E a partir dali começou a desenvolver um trabalho voltado exatamente à recuperação. Na área a gente fala de recover, né? Então a gente fala de recuperação. E a partir dali a gente começou a desenvolver um monte de coisa, ou seja, network, especializações, e aí você vai galgando, né? A gente vai complementando, até a hora que a gente conheceu um mundo,
né? Onde tem várias perspectivas, dentro dessas perspectivas a gente consegue falar da cura, assim, diretamente, né? E onde hoje tem um instituto chamado Instituto da Cura, Instituto da Cura Paulo Maurício, terapias integrativas, e onde a gente trabalha com todas as terapias, né? Então a gente inclui todas elas. Então a gente tem o método PMC, que a gente inclui todas as terapias. Então hoje Legal. a gente está aqui firme e forte, hein? Pô, fala um pouquinho mais, o que que são todas essas terapias? Todas as terapias. Então a Tá, gente. que é assim, a gente fala, você falou fisioterapia e tal, Uhum, né? Mas a uhum. gente sabe que tem muito mais do que Tem um isso por leque. trás, né? Sim, sim. A gente fala muito de questão mental, comportamental e Sim, tudo sim. mais. Queria que você colocasse toda essa abrangência aí, Opa, com como que certeza. se enquadra dentro do físico, mental e tudo mais aí dentro do Não, seu cara, método. Leandro, hoje, quando a gente faz uma anamnese, a gente conversa, eu aprendi a ouvir muito o paciente, tá? Ao invés de tomar uma atitude precipitada, tá aí direto na dor, eu preciso ouvir desde quando aconteceu, o que que aconteceu nos dias anteriores. Então a gente vai começar a linkar isso, a gente liga uma coisa na outra. Se você sabe que ele caiu, a pessoa caiu, se machucou, a gente já fecha ali, ó, bateu, machucou, quebrou, torceu o pé, maravilha. Mas quando a pessoa conta, tô com uma dor no pescoço, mas o que aconteceu ontem? Você dormiu com o travesseiro errado? Eu falei, não, me aborreci com meu pai. Você com seu pai, mas depois meu pescoço começou a doer. Eu fiquei com uma dor na minha boca, a tensão, eu não conseguia abrir mais a boca. Então você sabe que a dor é emocional. Você começa a identificar, mas você não aprofunda no sentido de o que aconteceu. Você não é terapeuta de você procurar ajudar a pessoa nesse sentido, né? Eu preciso entender qual que é a dor. Então, tá, a partir daí o que aconteceu? Ah, eu senti dor no na boca, aí daqui a pouco veio pro meu pescoço, do meu pescoço eu não conseguia mais virar o pescoço e então é emocional. Aí dali a gente começa a trabalhar o quê? Onde foi me apresentado o controle da dor. Quando eu conheci o controle da dor, foi numa chamada na internet através do Marcelo Ben, né, o grande Marcelo, e, e eu tinha esgotado essa, não tinha mais vaga. Eu falei, caramba, como é que eu vou chegar nisso, né? E aí me indicaram fazer o nível 1, que é o não verbal. Eu falei, pô, vamos fazer um não verbal para você poder entender a introdução, como é que você vai usar o controle da dor dentro da hipnose não verbal. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais de tudo isso, né? Então eu já tinha algumas técnicas na parte física, a quiropraxia, o shiatsu, a terapia manual em todos os sentidos, ou seja, liberação miofascial, massoterapia esportiva, tudo ali eu já tinha. Eu não tinha nada do emocional. E quando a gente começou a entender do emocional através da hipnose não verbal, que é através da não verbal, a gente foi para a clínica ericksoniana, então a gente foi começando a conhecer uma parte terapeuta que eu não tinha. Só que inconscientemente, nós somos seres magnéticos, né? Então você já sabia, você já usava isso inconsciente. Eu já usava isso, já, sabe? Tudo que você coloca em tensão, né? A gente É fala, lógico. a gente coloca intenção na água, o que acontece? A gente dá para você beber, aí você melhora, né? Você dá uma intenção numa coisa que eu vou te falar, se você absorver de uma maneira positiva, você vai falar, caramba, isso me faz bem para mim. Mas se eu jogar uma intenção negativa para você, você fala, putz, isso aqui não caiu bem, então, né? Então, é exatamente isso. Então, assim, além de usar mais a minha intuição, eu comecei a ficar afinadinho ali, né? Comecei a entender exatamente o que a hipnose começou a trazer para mim. Todo mundo, quando a gente fala de hipnose, todo mundo já lembra pô, te dá uma cebola, tu vai comer como se fosse uma maçã, né? Então não acha que é a parte do oba-oba, né? Ou seja, a parte engraçada. E não é, em momento algum eu levei isso para uma parte engraçada, uma parte hilária, porque a gente consegue acessar A muito famosa hipnose de palco, né? Que o hipnose de pessoal palco, fala. exatamente. Então a Mas eu gente. acho que o Paulinho imitou a galinha umas 3, 4 vezes, cara. Não É, tenho dúvida. Eu já vi. mas aprendeu, mas Aprendeu, aprendeu. Mas eu aprendeu. aprendi então, exatamente isso, exatamente isso. Imitar a galinha é de menos, né? O problema é você não curar, né? Então a gente curou, então tá tudo certo. Eu sou um bom aluno, viu? Eu sou um bom aluno. E a partir daí a gente conseguiu ajudar bastante gente. Então hoje a gente faz esse trabalho, não é tão direcionado, tá? Por quê? Porque é um trabalho personalizado, tá? Não é uma coisa padrão. Não é receita Tá? de bolo. Não é receita de bolo, exatamente. Então, quem aparece lá, então, assim, energeticamente falando, exatamente aquelas pessoas que falam assim, ó, hoje vai chegar uma pessoa aí que você vai conseguir ajudar. Então, chega uma pessoa que você fala, caramba, como é que chegou aqui?
Aí você vê uma libertação, você vê umas aulas que a gente faz, algumas formações que a gente faz, que nunca a gente fala, caramba, que sofrimento. Tanto tempo a gente para poder acessar isso aqui, aí quando você vai ver, um baita de um livramento. Né? E a partir dali você começa a ter os feedbacks. Caramba, aquela dor já me desengatilhou, acabou um gatilho, mas depois eu tentei pensar em outra coisa, mas já resolveu aquele que já estava aqui, já, sabe? Então assim, acabou a dor, tanto física, tanto emocional, e a partir dali a pessoa começa a desbloquear tudo. Então isso que é legal, o Eu acho desbloqueio. interessante, pô, dentro disso tudo que tu tá dizendo para nós, por exemplo, você como fisioterapeuta deve pegar casos onde às vezes a dor fica mudando de lugar no corpo. Então começa nas costas, depois vai para o ombro, depois vai para o braço, aí volta para o cóccix, aí Uhum. vai para a perna. É a dor que fica A gente se chama, a locomovendo. gente chama que é a dor do vento. Exato, A ela dor do fica, vento, exato, verdade. ela fica se mexendo no Uhum. corpo. É shiatsu, né? É. E aí é interessante, tu como profissional da área da saúde, um fisioterapeuta formado e tudo Uhum. mais, fazendo uso do magnetismo, fazendo uso do ser exoconsciente, de certa forma, que Uhum. você é, porque está além do seu físico, Sim. para tratar ou para curar uma pessoa. Diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta muito específica, que é, conta um caso de alguém que você pegou com essas dores que ficou andando para lá e para cá, e isso mudou a pessoa, transformou, que você foi vendo que na verdade a dor dela estava no emocional e veio para o físico, e depois você foi tratando e a pessoa se transformou completamente. Tem vários, né? Eu acho que um que ficou bem marcante, assim, é de um senhor, né? Então, assim, quando a gente fala senhor, não é um senhorzinho de 50 anos, é um senhor mesmo, que já viveu tudo aquilo ali, sabe? Você fala assim, ah, não, já viveu tudo que tinha que viver, mas desde então é uma pessoa super ativa, mas com dor no corpo inteiro. Então, hoje, se você falar em dor no corpo inteiro, você fala em fibromialgia, tá? Então, por quê? Porque todo mundo hoje tem o Google e se auto-diagnostica ali. Então, você não tem como você ter o Google como parâmetro, né? Então, ah, meu pai tem fibromialgia, ah, meu pai está com dor no corpo inteiro. Qual que é o histórico? Trabalhador portuário, a vida inteira, carregou saco nas costas, fez uso de bebida alcoólica durante a vida inteira, viúvo muito cedo, perdeu 2 filhos, perdeu um neto no acidente. Então, assim, só a anamnese já vinha aqui, eu falei, ah, alguma coisa a mais a gente pode fazer por ele. Não é trabalhar só. Assim, por mais que ele tenha idade, uma coisa que eu não faria nele ali era uma quiropraxia, para poder alinhar toda a parte articular dele. Por quê? Porque não tava, as dores deles não estavam ali. Né? Então, quando você fecha ali uma anamnese boa, quando você ouve bastante o paciente ou o acompanhante, isso é muito poderoso. Isso dá uma liga muito boa, um rapport muito grande. A gente fala isso muito na PNL. Né? Então, isso é muito importante para que a gente consiga pegar essa confiança do paciente. E ele começou a abrir tudo isso para mim. E só o falar sobre esse assunto, isso já levou ele a um extremo choro. Porque eu não toquei em ferida nenhuma. Ele que foi lá acessar. E geralmente são as pessoas que acessam. A gente só dá o caminho. E ele começou a acessar. Só que ele estava consciente. Ele começou a acessar o inconsciente dele, estando consciente, e começou a partir dali ele se libertar. Por quê? Porque ele não aceitava a morte da esposa, ele não aceitava parar de trabalhar, ele não aceitava a morte dos filhos, ele não aceitava a morte do netinho dele. Então, assim, de físico, ele tinha a parte a degenerativa da idade dele, né? Não tinha quase cartilagem no joelho, né? Que seria uma condromalácia, né? Tinha muitas dores na junta, muita artrose, muita artrite. Então faz parte da idade, né? Tá cansado, o corpo tá cansado, né? Tá velhinho, tá cansado, mas é hiper mega ativo. Comia super bem depois dessa idade, comia super bem, tomava café, almoçava, tomava lanche da tarde, jantava. Ou seja, não tinha problema com sono, mas tinha uma ferida enorme dentro dele. E ele, a gente perguntando, a gente ouvindo e a gente aprofundando um pouquinho mais, o que aconteceu? Ele automaticamente ele se libertou. Então, eu falo pra você que eu fiz uma terapia manual nele, é mentira, não fiz.
tá? Ou seja, ele se autolibertou. Por quê? Porque a gente começou a fazer as perguntas certas e ele começou a responder as perguntas que ele mesmo não sabia responder. E ele automaticamente se libertou. Então, e assim, ele foi muito profundo, ele foi além do que ele conseguia ir. Ele achava que por causa da idade dele ele não conseguia ir mais em lugar nenhum. Ele foi além daquilo. E a partir dali, o feedback que eu tive da família, as dores foram embora. Show, muito interessante, né? A mente é capaz de criar determinadas situações no nosso corpo físico que a gente nem imagina, né? Uhum. E por que eu estou explorando esse aspecto? Eu e o Leandro, a gente tem uma prerrogativa de olhar para o ser humano, sempre, independente da situação. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu hoje, tá? Nós estávamos dando uma volta aqui na Paulista, a gente parou ali nos chinesinhos para poder ver as coisas, cara, ver eletrônico Uhum. para comprar. E nisso veio um conversar com nós dois, cara. Do nada, começou a conversar com a gente. E a afirmação do chinesinho para nós foi categórica. Trabalho muito. Não folgo há 2 meses. Todos os dias trabalhando. E tinha uma outra guria do lado falando assim: realmente, cara, eles não param de trabalhar. O negócio deles é só vender, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, Uhum. ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E aí a guria falou assim: eu não sei como que esses caras aguentam, porque eles trazem gente pro Brasil e vão vender e param de olhar para si próprio, cara. E trazendo para o seu exemplo, o cara tava lá carregando coisa, carregando a vida e o corpo físico dele falando para ele que ele precisava transformar. Uhum. O chinesinho, querendo ou não, ele nem dormindo tá direito, porque ele só quer saber de vender Não, e e o trabalhar. interessante, o tanto que ele estava incomodado da gente estar falando disso. Cara, é uma coisa impressionante, é o que você falou, né? Às vezes, Sim, só de você tocar no assunto, aí o pessoal vem falar que hipnose, você tem que colocar. Isso já é um estado hipnótico, que é exatamente. um hiperfoco, que é uma ferida que você Uma está ferida. cutucando, né? E tu entrou no mérito de um assunto que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, Paulão, que é em relação à dor. Uhum. Você conseguiria ajudar alguém sem necessariamente estar próximo dessa pessoa? Sim. Hoje Co- sim. Como é que funciona isso? Então, dentro do que a gente vem buscando hoje, né, ou seja, o autoconhecimento, né? Então, eu acho que se você parar de estudar hoje, você não consegue, você não desenvolve mais, né? Você acaba estagnando e você fica limitado. Então, eu acho que é muito mais por mim do que pelas pessoas. Então, assim, você está falando de um trabalho humanizado. A gente está falando de cuidar de pessoas. Então, eu continuo trabalhando, eu continuo estudando exatamente para poder cuidar de pessoas, né? Porque essa energia, querendo ou não, eles vão chegar até mim. E eu vou chegar até eles, de uma maneira ou de outra, eu vou chegar até eles. Então, quando vem, por exemplo, vem uma pessoa, eu recebo assim: Paulo, minha mãe tá internada, a pressão tá X por Y e a gente não consegue tirar ela de lá e faz 2 dias que ela tá assim e eu preciso de ajuda. Só que ela mora lá no Tocantins. Aí o que a gente faz? A gente trabalha a hipnose não verbal, a gente trabalha o magnetismo, a gente trabalha a intenção. A intenção a gente sempre teve. O magnetismo entrou na minha vida faz pouco tempo. Ou seja, a gente sempre teve essa. Falar, vamos orar por fulano de tal não tem que estar aqui se orar por ele. Tá? Vamos colocar a intenção positiva para essa pessoa, não tem que estar ali. Mas quando hoje você tem uma ferramenta, então, por exemplo, eu estou tratando uma pessoa, por exemplo, a pessoa está na minha maca, aí eu recebi essa mensagem, eu falei, caramba, tem a Dona Maria para eu poder cuidar. Então, 5 minutinhos ali na maca, eu uso aquela pessoa, tá? Como se fosse a Dona Maria, e coloco toda a minha energia ali positiva, eu emano tudo que é positivo para ela, cura, clareza, sabedoria, para que ela possa estar sendo curada o quanto antes, né? E, cara, o resultado é sensacional. Por quê? Você trabalha com o coração, você não trabalha ali com a base da barganha. Ah, vou melhorar para poder pegar uma moedinha aqui. Não, é por amor mesmo. Né? É um trabalho humanizado. Não tem essa de. Não tem receitinha de bolo, Leandro. A gente já Eu entendeu. sei. Não existe receita de bolo. Mas a gente vai exatamente por amor. Então, quando a gente coloca ali a mão ali, fica ali quietinho ali,
caramba, e na sala, vai na minha sala, então tem uma luzinha, consigo colocar uma luz azul, consigo colocar uma luz rosa, consigo colocar uma musiquinha, então o negócio fica muito mais profundo. Parece que você está sendo guiado, né? Então você vai aprofundando e você vai junto. Você vai junto, aí você começa. Aí você começa você fecha o olho, você começa a se concentrar. Ah, se vocês meditam, então vocês sabem do que eu tô falando, entendeu? Trabalha uma respiração, né? E a pessoa vai e fala, caramba, eu tava sentindo isso aqui, caramba, meu batimento fez assim, e você tem uma resposta na hora ali. É muito legal isso, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver com constelação, não tem nada a ver com. Não. É a intenção que você emana ali naquele momento ali, a energia que você emana naquele momento ali, que é onde vem esse resultado. É incrível, é É incrível. aquele famoso estado de presença, né, Estado que a de gente fala, né? presença, Você tá lá, em todos tá os ali sentidos, para é, aquilo exatamente. e é aquilo ali que você vai trabalhar. Exatamente. Pô, você tem uma filha. Tem uma filha. Qual que é o estado? Lembra que a gente conversou, ela não estava bem, não estava legalzinha, mas olha a diferença, você estava num lugar, no evento, só que sua cabeça estava onde? Tava Tava lá. lá, Teu estado de presença, como é que tava? tava lá. Tava lá, entende? Então, assim, independente de qualquer coisa, ele estava completamente focado lá. Só que ele estava trabalhando aqui, mas o estado de presença estava lá. Então ele estava praticamente em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava aqui profissionalmente, mas ele estava aqui, ó, pai. Eu vou proteger minha filha aqui, ó. Então ele estava lá, ó. Vai melhorar, vai melhorar. Eu te amo. Você é incrível. E vai, entende? Então assim, e funciona. Funciona. Então assim, não tem essa de a gente não consegue fazer nada disso, a cura não vem não tem como ter cura sem ter amor. Não existe a possibilidade de curar alguém sem amor. Pegando o Possível. gancho aí que você está falando, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Não existe cura sem amor. Usando a sua frase, qual a cura que você ajudou ou tenha guiado que mais te vem na cabeça? Assim, eu falo assim, puta, eu fiz aquilo e dá aquela sensação, né? Eu falo assim, esse aqui é o caso que para mim foi o caso, né? Alguém que se ajudou, eu falo assim, cara, é impressionante o poder que tem isso e aquele caso foi que me trouxe essa visão do que eu tenho hoje. Ó, eu fiz um curso que tinha de hipnose não verbal, que nesse curso tinha um padre, um pai de santo e tinha um pastor, tá? No mesmo curso. Lembrando que isso é para desenvolvimento pessoal, é autoconhecimento, tá? Então, estavam os 3 lá abertos para todos os tipos de informação. Nesse dia, foram 3 dias, tá? Foi o não verbal 1, sexta, sábado e domingo. Eu conheci uma moça que ela tinha fibromialgia, tá? Então ela chegou nesse dia com dor no maxilar, ela não conseguia abrir a boca, ela não conseguia abrir a boca e ela não conseguia engolir. Então ela estava numa crise muito forte. Assim, de 0 a 10 ela estava com 12, estava muito forte. E, e quando eu entrei na sala, ela me olhou, ela falou assim, ela fez assim pra mim assim. Aí eu falei, cara, é uma negativa, né? Ela falou assim, eu falei, será que ela não foi com a minha cara? Eu tinha acabado de entrar, Eu falei, cara, que estranho, né? Aí foi desenrolando o trabalho, aí, e assim, eu via que era uma turma muito empenhada, uma turma muito forte ali, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com essa turma. E essa moça me chamou, ela falou assim, é você que é o encosto? É verdade, ela falou isso. Eu falei, poxa, por quê, encosto? Ela falou assim, não, os meninos falam que você fica fazendo massagem aí nas costas. Eu falei, o encosto, sou eu, sou o Paulo. Ela falou, é você. Ela falou assim, eu sei que é você que vai me ajudar. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela puxou a cadeira, ela sentou, ela falou assim, ó, eu fui diagnosticada com fibromialgia, espondiloartrite, espondiloartrose, eu tenho uma dor de cabeça crônica,
tá? E não passa por nada. Eu tô 3 dias dentro do meu quarto tomando remédio e nada acontece. Aí eu perguntei pra ela assim: "Você acredita que você pode melhorar?" Ela falou: "Acredito." Eu falei: "Hoje?" Ela falou: "Acredito." Eu falei: "Tem certeza?" Ela falou: "Tenho." Ela falou assim: "Você vai me ajudar?" Eu falei: "Vou." E aí durante toda o processo do curso, o nosso mestre lá, o Marcelo, ele pega algumas pessoas como exemplo, né? Pega algumas pessoas como exemplo, coloca lá e faz algum processo e explica o que que aconteceu, o que que não aconteceu. E, e essa pessoa, eu pedi pro Marcelo poder, ele falou assim: "Deixa assim, depois a gente conversa sobre ela." Eu falei: "Tá bom." E aí eu expliquei pra ele o que aconteceu, ele falou assim: "Deixa assim, depois você cuida dela." Ele falou pra mim. Eu falei: "Tá bom." E aí no final, nós temos um processo onde todos participam, né, dentro da hipnose não verbal, Informação. da formação, né, e aí a gente conseguiu, o Marcelo derrubou ela e todo mundo me chamou para poder cuidar dela. E em momento algum eu usei o que eu aprendi na fisioterapia, ou seja, uma quiropraxia, um shiatsu, nada voltado à área física, e sim à área emocional que eu aprendi exatamente ali na formação, que eu participei também da formação. E, e ela saiu de lá sem dor. E até hoje ela não tem dor. Eu falo com ela até hoje. Então ela foi curada da fibromialgia, ela foi curada da espondiloartrite, da espondiloartrose, isso diagnosticada por um reumatologista. E ela não tem dor nenhuma. Ela não tem dor nenhuma. Então hoje ela tem 63 anos, ela tinha 48 anos de dor, ou seja, desde pequena ela tinha dor. Hoje ela não tem dor nenhuma. Então assim, se não fosse por amor, eu tratei como se fosse a minha mãe. Tratei isso como se fosse alguém da família ali. Mas eu olhava assim e falei: "Não, vai curar." E todo o processo foi voltado exatamente, ela simplesmente, sabe, como se ela estivesse dormindo e a gente conversando, a gente dando alguns comandos para ela, como se ela estivesse dormindo do começo até o final. Foi Sensacional. É, libertador. Sensacional. eu, Se eu- você quer ser tratado por este cara, eu vou te fazer um convite. Tem um QR Code aqui. Lê o QR Code. Tem Boa, todos os links do Paulão. Todos. Você vai acessar o Paulão com boa. certeza. E além disso, por favor, aquele joinha no nosso vídeo. E também, por favor, segue o nosso canal. A gente precisa aumentar o número de inscritos. Vamos lá, galera. Ajuda a gente. Um abraço. Só pegando um gancho aí do que você falou aí, já Tá continuando. pegando os ganchos e cada Eu só sensacional. costuro, cara. Quase um A gente vai cirurgião. fazer uma colcha aqui. Uma coisa que você falou que é importante aí, que ela falou, quanto que você quer, né? Que tem muita dor que vem de uma coisa que a gente chama de apego, Uhum, né? uhum. Tem até uma historinha interessante, né? Que fala assim, você pegar aquele senhorzinho que vai na praça jogar e você tira as dores dele, você tira o assunto dele, né? Opa, Que ele fala assim, pô, eu tô com dor. Cada um tá com dor maior que o outro. opa, isso é Se ele verdade. chegar lá sem dor, ele não tem mais papo, né? Uhum, é verdade, não tem assunto. Não tem assunto. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Então, se você tirar isso, você tira o assunto dele. Uhum. Então, é o quanto que a pessoa também precisa disso. Você também teve algum caso que a pessoa chegou e assim, falou assim, não quero. Isso também é comum algumas É vezes. comum, é comum, é comum. Caso assim, é que muita gente, a gente fala muito em permissão. Exato. A gente fala muito em permissão. E às vezes a pessoa não se permite curar, né? A gente fala muito em permissão na área profissional. E às vezes a pessoa não se permite dar o próximo passo, ganhar mais dinheiro, não se permite ser próspero. E tem gente que não se permite curar. E não quer. Por Ou não quê? quer. Por quê? Porque tá quentinho ali. Porque eu tenho minha filha que vai lá me levar um bolo toda semana, tenho meus netinhos que ficam ali em volta de mim, tem ali a minha filha que mora lá em Londres, que ela faz uma chamada de vídeo comigo todos os dias. E eu tô na cama aqui, ó. Eu tô no meu quentinho, tá gostosinho aqui. E se eu perco isso? E se eu me curo?
E se esse cara me cura? O que vai ser de mim? E me perguntaram, falaram assim, mas é possível isso? É possível você me tratar assim, você me curar assim? Aí eu perguntei, a senhora quer? Ela falou, não sei se eu quero. Aí eu fui entender, Eu falei, mas por quê? Porque assim, as minhas sessões, se você ver lá, tá na minha página do Instagram, tá assim, ó, Instituto da Cura Paulo Maurício Terapias Integrativas. Então, em momento algum ali a gente fala que a gente vai fazer, porque é personalizado. Porque eu não preciso ficar, assim, a ideia de tudo isso, da gente poder trabalhar com terapias integrativas é exatamente isso. A gente ter outras ferramentas para a gente poder ajudar pessoas. Não adianta a gente ter só uma ferramenta, um martelo com um prego. Prego, 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 prego. Vai ter uma hora que eu vou ter que apertar uma porquinha ali, eu vou ter um martelo para poder bater. Não. Eu preciso ter alguma coisa para poder alisar também. E aí a pessoa tá ali naquele quentinho, aí você pergunta, ela fala assim, eu não sei se eu quero isso. Eu falei, mas como assim? Ah, é porque eu tenho meu neto, eu tenho minha filha. Minha filha de Londres faz uma chamada de vídeo toda semana pra mim. Caramba, eu falo com ela. É que a diferença de horário é diferente daqui. Mas, caramba, ela fala comigo. Depois se eu fizer. Mas se eu melhorar, ela vai continuar falando comigo? Eu falei, vai, a senhora é a mãe dela, eu acho que vai. Ah, mas ela não vai falar mais comigo daquele jeitinho, sabe? Ela não quer curar. Ela falou, ah, tá bom, depois a gente conversa. E vai embora. Vai embora, já aconteceu. Umas 2 vezes, mas aconteceu. Vai embora, não quer, não se permite a cura. Ou seja, não se permite nem uma melhora, uma progressão de evolução. Ou seja, as pessoas que têm acesso a mim, quando a gente fala assim que vai ter que parar de tomar remédio, rapaz, eu vou ter que parar de tomar o tal que faz bem para o meu rim, eu vou ter que parar de tomar aquele da minha cabeça e o da minha pressão. Eu falei, não, você não vai precisar mais tomar. Não, mas o doutor fulano falou, não desmerecendo nenhuma profissão, muito pelo contrário. Mas quando a gente faz um trabalho que a gente consegue estabilizar a pressão, a gente consegue melhorar todo o sistema hepático da pessoa. Pô, a gente tratou eu tratei um fígado. Eu tratei uma cirrose. Pô, foram várias sessões, mas foi tratado. Fui fazer o exame lá, tá zerado. Entende? Então, assim, tem várias possibilidades. E aí, quando você vê que a possibilidade é real, a pessoa fala assim: "Ah, tenho medo. Eu tenho medo de não é possível que você vai conseguir fazer isso comigo. E se fizer, eu vou ficar sem tudo isso?" Eu falei: "É, a senhora vai ficar sem se a senhora quiser, né? Porque todo mundo tá fazendo isso aqui porque ama a senhora, não é porque a senhora tá doente. E a senhora não é doente, essa dor não é da senhora. Para de ficar pegando a dor da senhora. A minha dor, não, a dor não é da senhora, tira isso daí." Ela: "Não, a minha dor de cabeça." Eu falei: "Não, não é sua essa dor. Devolve essa dor." Mas não, esse apego da dor, é exatamente isso. Apego à dor. A pessoa se apega a isso. E não tem, é difícil você tirar. É difícil, mas Deixa, não é impossível. deixa eu fazer uma reflexão filosófica Eu contigo, gosto, eu Ramon. gosto. Você é bom nisso, viu? Se você me permite, claro. Vamos lá. Tu dissestes agora, de certa forma, de que há dor física vinculada a um pensamento. Trocando em palavras e puxando um gatilho filosófico, eu lhe faria uma pergunta que ela é, olhando para a humanidade, olhando para o ser humano de uma forma geral, onde você acha que está a dor? Onde você acha que está, então, de certa forma, a doença humana hoje em dia? E aí, diante disso, como você acha que nós poderíamos tratar isso de alguma maneira? Boa pergunta, o Alan. Se você parar para pensar, se você aparecer na casa de um senhor ou uma senhora, vamos dizer aí, com uma certa idade, um pouquinho da melhor idade, acima dos 50, uns 60 anos para cima, 5, 6 horas da tarde eles vão estar assistindo o quê? Qual que seria o melhor programa a esse horário? Aquele programinha que espreme e sai sangue, sabe? Aquele onde aparece um alagamento, onde aparece uma batida que teve 3, 4, 5 vítimas, onde aparece uma pessoa que se jogou lá do 8º andar e caiu de cabeça e morreu. As pessoas se alimentam disso. As pessoas se alimentam disso. Ou seja, você sai 6 horas da manhã para trabalhar, você volta às 10 horas da noite,
A sua mãe tá assistindo esse programa. Ela vai te ligar o dia inteiro pra saber onde é que você tá. Porque ela viu aquele programa, ela vai espelhar isso em você. Onde é que você tá? Eu vi aquele programa e acabou de acontecer um acidente aqui, ó. Onde é que você tá? Onde é que você tá? E ela vive disso, ela se alimenta disso. Então, hoje, se você não tiver um equilíbrio com o celular, com televisão, com o que você se alimenta, visualmente falando, você fica doente. Isso é se alimentar do imediatismo, né? Do imediatismo, sim. Mas se você parar pra pensar, você falou assim, eh, que quando você pensa numa dor, você pode ter, você pensa numa coisa, você pode ter essa dor. Pô, quando você desce uma montanha russa, qual que é a sensação? Teu estômago não vem aqui na tua Uhum. boca? É mais ou menos isso. É quando você vê um acidente do teu lado ali, tu dá um susto ali, tu fica o dia inteiro pensando naquilo. Uma pelo barulho, que foi um impacto muito grande, ou então pela cena que você vê. Isso impacta você. Dependendo do que você vê, a maioria das nossas formações, muita gente quer expulsar algumas coisas. Tá entalada e acaba querendo, vomita, acaba regurgitando alguma coisa e não consegue. E fica ali, né? Então, quanto menos tela hoje, aí eu creio na cura. Quanto menos tela hoje, eu creio na cura. Interessante. Você sabe que isso que você está dizendo, desculpa, Não, vai Leandro, lá, vai lá, mas vai lá. fica à vontade depois. Isso que o Paulo está dizendo agora se conecta muito com o que eu e você estamos fazendo e falando sobre o hermetismo. É, eu ia pegar. Tudo é Exato. mental, né? Não só isso, tem um outro aspecto que eu e o Leandro estamos gravando e subindo para o YouTube para o pessoal, que eu sou hermetista, o Leandro, cada dia que passa, se torna cada vez mais associado ao hermetismo, entende o hermetismo e a importância que há por trás. Que isso é uma correspondência que acontece no corpo. Quando você fica vendo muito determinadas frequências, você está correspondendo aquilo para dentro do seu corpo e sim, não é nada saudável. Só fazendo esse gancho, porque o hermetismo ele é muito mais simples do que muitas pessoas tentam criar ou tentam dizer. E não existe aspectos tão simples quanto a explicação que tu deu agora, que é você ver muito determinada coisa, ou você se associar muito àquele determinado público, automaticamente isso está associado a você. Ou seja, muito do que você pensa, você acaba falando, muito do Uhum. que você acaba ouvindo, você acaba pensando e acaba verbalizando ou Associando. somatizando para dentro do seu corpo físico. E aí é muito interessante, Paulão, e tu trouxeste esse assunto de uma forma brilhante, que é o poder da tela em nós hoje em Sim. dia. Eu acho que nós, enquanto humanidade, nós temos o privilégio, no nosso cenário atual, de poder desligar e ligar o que a gente quiser. Seja o celular, seja o YouTube, que nós estamos aqui, seja o que quer. E escolher o que nós assistimos, o Sim. que nós ouvimos e aquilo que nós, inclusive, consumimos, vamos assim dizer, através das nossas telas. Uhum. Mas há sim, a cada dia que passa, na minha percepção, a necessidade de nós nos desconectarmos disso e nos colocarmos na posição do analógico, tirar do digital e colocar no analógico. E, de certa forma, a ideia que eu e o Leandro criamos e temos de criar até uma imersão que a gente vai ter agora em julho é justamente ensinar para as pessoas ferramentas que elas consigam tirar, sair da tela, de certa forma, sair desse universo digital e se colocar de fato no analógico, se colocar de fato naquilo que é importante para a vida. E eu deixo o convite para todas as pessoas. A gente tem, cada dia que passa, se aproxima mais da nossa imersão, cada dia que passa, a gente quer mais fazer com que isso se torne especial. E em julho, eu gostaria de aqui fazer um convite para que tu participe também da nossa imersão em julho. Que tu Opa, esteja lá com a gente. Assim obrigado. como existem outros convidados que estarão, Paulão também, por favor. Obrigado, vai ser uma Será uma honra. honra É. ter você Uma honra conosco. minha, pô. Obrigado. Só associando um pouco aí o que vocês falaram, né? Então, desde das leis herméticas, né? Tudo é mental. Então, muita coisa que você falou aí tá tudo desde o começo lá, né? Que falou assim de tratar alguém à distância, de você estar com a intenção lá.
É o seu mental, seu estado de presença não deixa de ser. Uhum. Então o que a gente traz é muito a simplicidade disso Opa. tudo que tem se perdido, né. E essa ideia da imersão analógica está muito associada ao que você falou, né, que a gente está se você está ligado naquela tela, naquele momento, você sintonizou aquilo, Sim, né. sim. Você teve a escolha de sintonizar. Uhum. E a ideia do analógico é exatamente você ter a sensação física de pegar um botão e virar a sua chave, né, É e isso. você mudar a sua frequência para uma estação que te faça bem e não que traga todo esse anseio, todo esse mental atrapalhado, que é o que você está trazendo hoje pra gente, Mas né. ó, Leandro, hoje, desculpa te cortar, Não, mas não. hoje, se você lê, acho que assim, todas as entrelinhas que a gente tem de acesso hoje, jornal, revista, você sabe que hoje a doença do século é a depressão. A doença do século é a depressão. Então, o que tem de gente deprimida nesse estado de depressão, assistindo exatamente esses jornais, eu não recrimino isso, muito pelo Hum. contrário, as pessoas eles gostam disso. São informações, por exemplo, aconteceu um acidente na esquina da minha casa, tá me informando que aconteceu. Mas o sensacionalismo impacta muito, impacta demais. Por exemplo, o Papa morreu, faleceu ontem, Foi ontem, segunda-feira, não foi? foi ontem, foi anteontem, Exato. né? Ontem foi segunda, ontem foi Ah, segunda, então o acho que Papa foi na faleceu ontem. segunda-feira isso. Isso impactou o mundo. Não, só que qual que é a diferença? Um cara que fez o papel dele desde 2013, só tem elogio, olhou para a parte para católica de uma maneira completamente diferente, ou seja, ele fez o papel dele. Então, assim, em momento algum ali tem um sensacionalismo. E sim, ali sim, um jornalismo de informação, de imposição de autoridade. Mas quando você foge disso, para você poder pegar a atenção da pessoa ali, e, ó, acidente em tal lugar, com 8 mortos ali. Pera um pouquinho. Volta aqui, ó, daqui a pouco a gente mostra isso aqui. Eles ficam desesperados para poder ver quem tá morto. Por quê? Porque é uma repetição de padrão, tá todo mundo todo dia vendo a mesma coisa, e na hora que vê aquilo, não, 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 quero ver, vou ficar até o final. Enquanto não acaba aquilo, eles ficam impacientes. E a gente, por exemplo, sua mãe ou seu pai tá assistindo isso. Aí você chega na casa deles, você fala assim: "Ah, não, mãe. Pô, pai, tá assistindo isso aí de novo". Mas é o mapa deles. Nós somos filhos, temos que tratar nossos pais como pais. A gente não pode, como filho, falar assim, ó, tira daí. Não, não, deixa eles assistirem. É o momento deles. Vai colocar eles pra assistir o quê? Discovery Channel? E assim, pegando também aí a sequência que você está falando, muito se perdeu também, eu queria saber sua opinião, vamos dizer assim, em substituição da leitura veio a tela, Hum, né. Antigamente tinha até as propagandas do Estadão, né, a hora que jogavam assim uhum, na porta parecia um terremoto, né, que era de verdade. tanto conteúdo que tem. Então quando você lê, você toma a sua interpretação daquilo, Uhum, né, você traz a sua imaginação para aquilo que está sim, sendo reportado ali. sim, sim, É diferente de você já ter todos os incentivos de imagem, som e tudo mais que você vê numa tela, sim, sim, né. E a cada vez mais o incentivo à leitura e à imaginação tem sido perdido. Você vê isso também verdade, como um contribuinte? verdade. Eu vejo sim. Não sei se você lembra, a gente falava muito na Praça da Sé, né? Tinha várias bancas de jornais. Aí os jornaleiros pegavam os jornais e pendurava com o pregador só a parte sensacionalista. Uhum. E ficava um monte de gente em volta, assim, ó, morte, morte, ônibus, não sei o quê. E era a parte mais legal. Mas ninguém via ali a parte de economia. Ninguém via ali que era a parte de emprego, tava todo mundo desesperado atrás de emprego, e a parte do sensacionalismo. E só que assim, e tinha essa mentalidade de caramba, de você treinar seu cérebro para isso. Porque existia a leitura. Hoje não, hoje facilitou muita coisa. Hoje você tem tudo ali na tua mão. E você tem escolhas. Você tem escolhas. Então, assim, eu não recrimino a tela.
tá? Não recrimina a tela. Mas, ao mesmo tempo, você tem um conteúdo de fotos, tem fotos, você tem retratos para você poder ver de pessoas, de artistas, ou então você tem um modelo de carro que você gosta de ver carro, então você vai lá na internet, você busca um carro que você quer comprar, você vê a casa dos sonhos que você quer ir lá na casa do céu, você quer ir na casa de campo, você vai ver através dali. Mas a tua imaginação vai além daquilo. Quando você vê um carro, você se vê dentro do carro. Quando você vê uma casa, você se vê dentro da casa. Quando você vê você estudando, a tua mente, ela começa, se você lendo, a tua mente vai além daquilo. Quando você escreve, a energia que tem quando você escreve, pega papel e caneta e escreve, é incrível. Hoje, para as pessoas, é mais fácil o quê? Digitar no celular. É que Mas não tem energia. tem uma máxima tão importante quanto essa, que é a seguinte: da mesma forma ao qual o papel aceita tudo, a tela também. Uhum. Então, cumpra você filtrar o que você está vendo na tela, Sim. assim como cumpra Exato. você aceitar ou filtrar o que você está lendo no papel. Ambos têm conteúdos ruins e bons. A grande diferença é de que, indiretamente, talvez no papel você tenha ganhando um pouco de cultura, mesmo que cultura. Não existe inutilidade, mas cultura que você não vai usar tanto, mas existe. E na tela você tem ali o tempo todo algo que só te consome, consome, consome e te hipnotiza, que essa que é a grande questão. Porque afinal de contas, quem estuda hipnose, assim como nós três aqui estudamos bastante hipnose, nós sabemos de que o primeiro movimento de hipnose na humanidade, ele diz respeito ao cansaço do globo ocular. Uhum. Logo, as redes sociais é cansaço da rede da globo ocular, Sim. logo está te hipnotizando. Mas eu gostaria de fazer aqui um gancho, mais um gancho. 2 costureiros. Vamos sair daqui. Vamos sair da montar lojinha aqui. montar lojinha. Caramba, com chinês aqui embaixo. Com galantia, né? Galantia. Com Galantia. galantia. A gente tem como propósito do Academy Fraternitatem de produzir conhecimento para as pessoas. E através do conhecimento a gente gera movimento que transforma o ser humano, de certa forma. E nessa produção de conhecimento, a gente pede para todos os convidados que a gente traz para que eles indiquem um livro ou uma música ou algo que para eles represente a vida deles e serve como mudança na vida deles. E eu vou te fazer essa pergunta: qual o livro ou qual é a música que para você fez toda a diferença e faz toda a diferença e que você gostaria de deixar para o nosso público? Caramba, cara. Um livro. Milagre do Amanhã. O Milagre da Manhã. Cara, isso aí foi, eu acho que o primeiro passo que eu dei na minha vida para poder ter uma mudança de hábito. Isso fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Independente de tudo que aconteceu, de tudo que eu passei, eu acho que assim, a nível de ter um hábito mesmo, o Milagre do Amanhã, ele fez total diferença. É um livro que é muito fácil acesso, é muito legal de ser gostoso, é gostoso de ler e é gostoso de você começar a entender exatamente isso que a gente está falando agora. De você ler, você vai começar a se ver ali fazendo exatamente aquilo ali. Legal. E assim, quando a gente fala de repetição de padrão, é diferente de você repetir alguns padrões para você poder dar um upgrade, né? Você conseguir ter o hábito, né? O hábito de todo dia, você acordar, tomar café, você ir no banheiro, escovar o dente, você tem todo esse hábito todo dia, né? Mas no Milagre da Manhã você tem algo a mais, né? Onde você dá um próximo passo. É legal isso. E é interessante porque essa questão do hábito que tu disseste agora tem muito a ver com tudo que a gente estava falando, né? É o hábito de ligar a televisão para ver aquele canal que fica pingando sangue. Sim, deixa eu desculpa te cortar. A gente tá falando dos velhinhos, né? Mas tem as crianças, que é pior ainda, E tu pode falar muito bem sobre isso porque tu é pai. entendeu? Então, assim, é difícil hoje, porque a escola também entrega assim, né? Então você faz de um jeito, a escola vai lá, ela linka de um jeito, porque a escola não tem mais lousa. Tem escola que não tem mais lousa. É um telão lá que você vai apertando os botãozinhos lá e vai acontecendo as coisas. O professor vai no banheiro e coloca lá um desenho para as crianças assistir, né? Não generalizando, mas hoje é assim que funciona, né? Hoje é assim que funciona. Então a tecnologia ela se sobrepõe, é importante a tecnologia,
Mas até que ponto? Da mesma forma com que ela ajuda no processo de ganho de conhecimento, ela também pode Pode atrapalhar. atrapalhar. Ela faz ele regredir, né? Exato. É o uso inteligente da tecnologia que tem que ser ensinado, né? No final das contas. Qual o conteúdo que você está disposto a assistir. É isso. E assim, e quando você vê qual conteúdo você está disposto a assistir ali, você absorver isso, como é que você vai explicar isso para a criança? Porque a criança desde pequenininha tá chorando, se não der chupeta, dá mamadeira. Não dá mamadeira, dá o quê? Dá o celular. A criança não tem nem começou a se mexer ali, dá o celular, a criança fica calminha lá. Porque tá vendo alguma coisa passar ali, ó. Quantas vezes você não vai num restaurante, alguma coisa, tá uma família, às vezes os pais com 2, 3 filhos, todo mundo sentado na mesa com a comida e o celular na mão. Todos. Todos? É isso mesmo. Né? Assim, poxa, na minha Não, quer ver época, uma refeição era uma coisa sagrada, né? Sagrada. Não, De uma realidade. compartilhar. E é Eu realidade convido isso. todo mundo que está assistindo aqui, cara, vai lá, senta num restaurante e olha os casais. Para por um instante, tira a mão do seu celular e olha para o lado. 90% dos casais, Uhum. eles estão no celular. Você tem um homem, uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, cara, só no celular. Não estão conversando, eles estão no celular. É incrível. Vamos sair para jantar para ficar vendo o celular? A gente faz uns cortes, né? É isso, é sobre isso. Bom, a gente está encaminhando, de certa forma, para o final aqui dessa nossa conversa, Paulão. Já fica o convite para uma segunda conversa, porque eu sei que tu é um cara para lá de especial. Obrigado. E a gente quer te trazer de novo para ter uma segunda conversa. Obrigado. Eu deixo aberto, fique à vontade, fala para o nosso público, deixa seu recado. Além disso, eu gostaria de falar para todos vocês, olha, as redes sociais do Paulão e o contato dele vai ficar no QR Code, é só ler o QR Code que está na tela, Boa. vocês vão acessar o Paulo, tá? Assim como o Leandro e eu, mas, por favor, Paulão, dê seus comentários finais, fique à vontade, querido. Eu só agradeço. Muito obrigado. Eu acho que é esse tipo de oportunidade da gente poder falar um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do que a gente produz, né? Um pouquinho do que a gente acabou aprendendo. Vocês são mestres, né? Então, assim, querendo ou não, a gente aprende com vocês também, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Dentro do que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Então, assim, volte e meia, Leandro, Alan, me tira uma dúvida, cada um no seu quadrado, mas a gente sempre tá ali junto. Né? Então, assim, eu acho que eu vou falar direto para eles, né? Então, assim, não parem de estudar. Sempre tentem se capacitar o máximo que vocês possam. As telas, ok, mas quanto menos tela, escrevam mais, escreva o seu dia, né? Vai fazer toda a diferença. Se permitam, né? Façam de uma maneira onde que as pessoas consigam olhar para vocês de uma maneira completamente diferente, ou seja, sem nenhum tipo de filtro. E façam com amor, né? Sem amor não dá, Com gente. intenção. Com intenção. Sem isso É não isso tem aí. estado de presença, amor, não tem como dar assim, ó. Não, tá tudo ali, ó. Eu Tudo quero te linkado. fazer mais uma pergunta. Manda. O que é amor para você? Amor é satisfação, é cumplicidade, é você cuidar, é cuidado. Você cuidar para mim é amor. Eu nasci para servir. Então eu sirvo com amor. Eu sou isso. Hoje é isso. Show. Eu sirvo, então eu sirvo com amor. Então o que eu Show. faço é isso. Que bom. Irmão, Leandro, Bom, primeiro só tenho a agradecer ao nosso grande amigo Paulão, amigo, Gratidão. irmão, Obrigado. por estar aqui, né? E mais um compartilhamento de conhecimento e mais do que tudo, humanidade, né? Que é o que a gente busca trazer Com nesse certeza. canal, né? A gente não tem a intenção de trazer nada além do que o chamado para a humanidade, que é voltar para o simples, voltar para o analógico, voltar para a simplicidade do dia a dia e mostrar que no nosso dia a dia a gente pode ser muito mais, transmitir muito mais conhecimento e amor, como você Uhum. traz, do que se imagina. Então, basta estar atento ao que se faz, né? Então, mais uma vez, obrigado, Paulão, Obrigado a você. pela participação. E já deixo o convite também, mais uma vez, para Imersão Analógica e todos os QR Codes que estão aqui embaixo e cada um inscrever no canal. Tem bastante conteúdo de hermetismo, tudo mais, e a incrível entrevista aqui com o nosso amigo Paulo. Obrigado. galera, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Academy Cast. A gente se vê na semana que vem.
E eu agradeço imensamente aos convidados, ao Paulão e ao Grupo X, né? Afinal de contas, a gente está aqui graças ao Grupo X, que está com certeza auxiliando a gente e patrocinando a gente aqui com todos esses vídeos. Meu querido Belchior, esse é o filhote também, valeu, obrigado. Valeu a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.